Boa noite, queridos. Boa noite àqueles que estão aqui, àqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Hoje é um dia importante, né? Proclamação da República, eleições, e nós pedimos a Deus que Ele esteja à frente de tudo, né? Como sendo o Senhor sobre todas as coisas. Essa música que a gente acabou de cantar, ela tem algumas palavras que são muito importantes, né? Ela fala sobre consolo, força, refúgio, né? Tudo aquilo que a gente precisa em momentos como esse que a gente está vivendo, né? E a gente pode dizer uma coisa com toda certeza, né? 2020 é o ano que nunca mais será esquecido, né? A nossa geração provavelmente não vai se esquecer dele. Ele vai ser aí lembrado em documentários, em filmes, vai ser estudado aí pelos nossos filhos, os nossos netos. Talvez algum diretor aí de filme catástrofe faça aí algum filme falando sobre 2020, né? Provavelmente é um ano também que não vai ser esquecido. E nós temos sido testemunhas, né? Nós estamos vivendo a história, vivendo esse momento da história, né? E, de certa forma, mesmo aqueles que não contraíram o vírus, né? Nós estamos sentindo também na pele os efeitos, né? Que tudo isso está trazendo para nós, né? Bom, alguns, graças a Deus, passaram ilesos, né? Tiveram até o problema, mas não tiveram nenhum sintomas. Mas temos aqueles também que sentiram na pele, e inclusive alguns que, infelizmente, não conseguiram resistir a esse momento tão complicado, né? Mas mesmo aqueles que não contraíram aí o coronavírus, não foram vítimas da pandemia, foram vítimas em outras circunstâncias, né? Não só na saúde, mas provavelmente vítimas do ponto de vista econômico e, por que não, vítimas do ponto de vista psicológico, né? Quem não sofreu em algum momento nessa pandemia com ansiedade, medo, dúvida, apreensão, né? A gente recebe notícias de tudo quanto é lugar e as notícias vão se avolumando, e nós vivemos na era da informação, então nós temos 150 canais hoje à nossa disposição, cuja pauta é a mesma: pandemia, 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 né? A máscara faz parte da nossa vida, tampou os sorrisos, tampou as expressões, e a gente vem padecendo diante de tudo isso. E como seres humanos que somos, a gente gosta, na verdade, de ter tudo sob controle, né? Ter as coisas à mão, poder ter controle sobre as circunstâncias. Essas incertezas que nos cercam, elas, na verdade, nos enchem de medo, né? Porque o desconhecido nos apavora, né? Aquilo que a gente não tem controle nos deixa numa situação delicada, né? E aí, como superar tantas incertezas, né? Porque, sejamos francos, até o mais pessimista entre nós nunca poderia imaginar que há 6 meses há 6 semanas do Natal, há 7 semanas do fim do ano, a gente estaria aqui impedido de abraçar aqueles que a gente ama, não podendo estar junto das pessoas, né? Tendo que tomar vários cuidados, né, acuados aí devido a essa situação nova. Bom, e diante do medo, da incerteza, das dúvidas, de tantas coisas que a gente tem passado, eu queria trazer aqui para mim e para você 3 passagens bíblicas que vão nos ajudar a, de acordo com o exemplo deles, tentar caminhar um passo cada vez mais diante desse momento que a gente tem passado. Pessoas que não passaram necessariamente uma pandemia, mas passaram momentos de incerteza, momentos de dúvida, por que não momentos de medo, né? E como a gente pode tirar dessas histórias lições para o momento em que a gente está vivendo hoje. E a primeira lição, ela está na vida de Abraão,
né, lá nos versículos de 1 a 4 de Gênesis capítulo 12. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 12 e nós vamos ler aqui os 4 primeiros versículos deste capítulo. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. E o texto diz o seguinte, queridos: ora, o Senhor disse a Abrão, ainda não tinha mudado o nome, né? Disse o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí vem os versículos 2, né, com algumas promessas, né? Fartei uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Aí o 4 diz assim: assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor tinha dito, e foi com Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, primeira situação, né? Quando a palavra de Deus veio para Abrão, ele tinha uma realidade tranquila, né? Ele vivia na terra dele, com os parentes dele, né? Vivia ali já há 75 anos, quer dizer, mais do que estabelecido, né? Tinha parentes ali, tinha raízes, tinha história. E a questão é que para Abrão, né, era muito confortável continuar ali, né? Porque ele já estava completamente enraizado naquela situação, né? Não existia nada que pudesse, assim, de uma forma natural, né, que o impulsionasse a sair dali, né, já que ele estava completamente estabelecido, né? A ideia provavelmente era ele viver ali, né, até o final dos seus dias. Mas veio a palavra do Senhor, né? E aí pronto, mexe com as estruturas, nos coloca em xeque, né? E olha a proposta: sai da onde você está, né? E vai para um lugar que eu vou te mandar. Então a proposta ela não veio completa, vamos dizer assim. Fala o seguinte: ó, vai. No meio do caminho eu digo para onde você vai. Ora, a gente nem sai de casa sem saber a lanchonete que a gente vai. Imagina você tirar toda a sua família de uma realidade estabelecida e ir para um lugar que você ainda não sabe. Claro, tinha ali uma série de promessas, mas eu tenho certeza que mesmo Abrão, né, sendo aí um dos pilares da fé, como homem, ele teve as suas dúvidas, né? Provavelmente passou em algum momento ali na cabeça dele: caramba, o que eu vou fazer, né? Não era uma pandemia, mas certamente era uma jornada aí de muita incerteza. Mas Abraão confiou. E aí a primeira lição que eu queria trazer para mim e para você, nesse momento, é o seguinte: quando você tem convicção de que aquilo é chamado de Deus para você, de que aquilo é direcionamento de Deus para você, vai, obedece, acredita. Porque aquele que manda é aquele que diz também: olha, você vai chegar aqui. Alô, alô, opa, chegou. Alô? Bom, isso aqui acabou a bateria. Então, assim, quando Deus manda, meu irmão, quando Deus manda, acredita, segue em frente, Ele vai com você. É claro, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, a gente tem que ter muita responsabilidade nesses pontos, porque às vezes a gente usa a vontade de Deus como baliza, como balizador daquilo que a gente vai fazer, né? Você vai fazer uma coisa e fala assim: ah, mas foi Deus que mandou fazer. Não, às vezes é você que está querendo fazer e está jogando isso na conta de Deus. Não tem nada disso. Mas quando você tem certeza de que aquilo ali é propósito de Deus, acredita, vai. Porque o Deus que envia é o Deus que direciona, é o Deus que guia e é o Deus que vai dizer onde você vai chegar, né? Obedeça, né? Chamado genuíno de Deus é para a gente crer e para a gente obedecer, porque Ele vai com a gente no caminho. Bom, o segundo ponto que eu queria trazer aqui também para a gente refletir, também está lá em Gênesis, também faz parte da história de Abraão, mas está lá no capítulo 22, nos versos 7 e 8. Gênesis 22, vamos folhear um pouquinho para frente aí, versículos 7 e 8.
Diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Então Isaque falou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Bom, esse é um trecho muito emblemático da história de Abraão, porque Deus aqui faz uma prova de Abraão, da fé dele, e pede aquilo que ele tinha de mais precioso, né? Que era o seu filho. E apesar da fé que Abraão tinha em Deus, ele estava convicto, né, de que ele iria entregar o filho dele. Ele não tinha dúvidas quanto a isso, mas certamente aquilo deve ter angustiado, né? Deve ter trazido um peso no coração dele. Um filho tão sonhado, um filho tão desejado. E agora, para provar a minha fé, Deus pede o meu filho. Olha que coisa, né? Não era uma pandemia, mas era uma super prova de fé. E a história a gente conhece, né? Quando Abraão ia imolar, né? Veio o anjo, né? E aí a gente conhece a história. E a segunda lição que eu queria trazer aqui para mim e para você é o seguinte: aquele que pede sabe até onde a gente pode dar. E quando a gente não dá, ele completa. Porque ele é o Deus que nos abençoa em todos esses momentos. Então, quando ele te pede, a lição que a gente tira aqui é confiança. Confia que aquele que pede o holocausto é aquele também que vai dar o cordeiro. Aquele que pede é aquele também que estende a mão. Então, em situações em que a gente está cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de medos, como a gente tem vivido também nessa época de pandemia, confia. Confia porque Ele é aquele que vai trazer a solução no momento exato em que a gente vai precisar. E o terceiro ponto, queridos, caminhando aqui para o nosso final, está lá no texto de Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5. Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. E diz o seguinte: não somente a isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, irmãos, às vezes a gente, diante de um problema ou de uma luta, a gente muitas vezes acha que está tudo perdido, né? Não há solução, não há caminho, não há o que se fazer, né? Mas por mais dolorosa que seja a dor que a gente passa, e aqui de forma alguma a gente quer diminuir a sua dor ou o momento que você está passando, mas a dor, ela sempre tem no seu contexto algo didático, algo que te ensina alguma coisa. E é impossível passar por alguns momentos especificamente e não sair diferente, e não sair dali mudado em alguns conceitos. O texto diz que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Ou seja, esse é um processo que vai te amadurecer para que você, através de tudo isso, venha produzir no seu coração esperança, que é o que nos vai fazer caminhar um dia após o outro. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Não tenha dúvida, essas experiências, por mais dolorosas que elas sejam, por mais que elas te tragam momentos de incerteza, momentos em que você muitas vezes questiona
aquilo que você está passando, são situações que vão fazer com que você saia diferente. Vão trazer no seu coração esperança, por essas experiências que você tem passado. Por isso, a terceira e última lição que a gente pode tirar daqui é: não desista. Não desista. Sabe aquele texto que diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. E tem aquela fala que a gente costuma dizer, né? De mais longe a gente já veio. Né? Então vamos pensar aí, vamos voltar lá atrás, início de 2020, janeiro, fevereiro, quantos planos, quantas coisas você imaginou, quantas ideias você tinha feito, e hoje a gente está aqui nessa situação que nem mesmo o mais pessimista dos pessimistas poderia imaginar. Isso serve para a gente entender algumas coisas. Primeiro, que a vida, como disse Oscar Niemeyer, né? A vida é um sopro. E olha que ele viveu mais de 100 anos. Né? A vida é um sopro. A gente está aqui, uma outra hora a gente não está. A gente está aqui querendo fazer uma coisa, outra hora a gente está num plano completamente diferente. A outra coisa é de que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. E isso é bom. Porque quando a gente tira o controle das mãos, a gente entrega o controle a quem tem que ter o controle da nossa vida, que é o Senhor. Porque todas as vezes que a gente toma o controle, a gente vai ser levado a tomar decisões, muitas vezes pela nossa vaidade, muitas vezes por aquilo que a gente acha que é o melhor, mas somente Deus sabe aquilo que realmente é o melhor para mim e para você. É hora de entregar o controle. Então, nesse momento difícil que a gente está vivendo, meu irmão, minha irmã, muitas incertezas, muitos medos, muitas dúvidas, muitas angústias que a gente tem passado, transformações, mudanças de vida. 3 lições ficam para nós: acreditar, confiar e não desistir. É fácil? É claro que não. Ninguém aqui pode ser irresponsável a ponto de dizer o seguinte: acabaram-se as dores, acabaram-se os problemas, agora a vida é um mar de rosas. Isso não existe. Isso não existe. O convite que eu faço para mim e para você é o seguinte: a vida é difícil, as lutas são grandes, mas vamos ter perseverança. Porque, na verdade, é a perseverança, é a confiança naquele que vive e que a gente pode crer, por causa disso, no amanhã e no depois e no depois. É a confiança nele, meus irmãos, que muitas vezes vai ser a energia que a gente vai ter para caminhar o próximo passo. Porque muitos estão desistindo no meio do caminho. E aqui cabe um adendo importante, cabe aqui uma observação importante. Às vezes somos eu e você esse instrumento para ser alívio, para ser mão de esperança, para ser presença naqueles que estão se sentindo solitários. Às vezes nós estamos sim na posição de precisamos receber esse momento de carinho, mas às vezes nós, eu e você, é que somos presente, é que somos mão amiga. Agora a gente não está podendo muito da questão do aperto de mão e do abraço, mas aqueles que nós podemos estar juntos, mesmo que seja orando ou num telefonema, se sentem acolhidos, se sentem abraçados. Então é momento sim de acreditar, de confiar, de não desistir e, por que não, de ser instrumento para que outras pessoas confiem, acreditem e não desistam. Eu não sei em qual dos dois lados você está. Se é momento de você reforçar a sua fé para acreditar, confiar e não desistir, ou se você agora está sendo tocado por Deus para alguma pessoa que você se lembra, para ser aquela que vai ajudar a acreditar, a confiar e a não desistir. Mas é momento de ter fé e caminhar um passo depois do outro. Porque, apesar de tudo, nós temos um Deus em que podemos confiar. Nós temos um Deus em que podemos pedir socorro. E Ele, muitas vezes, vai ser o nosso recurso para dar o próximo passo. Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E aconselharei e cuidarei de ti.
Salmo 37, 19. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente, quando? Na hora da angústia. Nós temos aquele que zela por nós, querido. Nós temos aquele que zela por nós, querida. E é esse Deus que criou todas as coisas, que com uma só palavra criou o universo e todas as estrelas e planetas. É esse Deus que nos chama de filho, nos pega no colo, nos ampara, recolhe as nossas lágrimas. É dele que nós estamos falando aqui. O mais forte de todos. Não sou eu, não é você, que mesmo com a nossa maior capacidade que tenhamos, seja intelectual, financeira, não pode fazer aumentar 1 centímetro na nossa estatura, não pode fazer acrescentar 1 segundo a mais na nossa vida. É momento, queridos, de, apesar de tudo, baixar a guarda e entregar o controle a quem realmente pode nos fazer atravessar momentos de tanta incerteza. Esse é um convite para mim, que preciso, e é um convite para você também. Lança sobre ele as suas dores, as suas dúvidas, os seus momentos de aflição, as suas inseguranças, os seus questionamentos, as suas incredulidades. Lança sobre ele. Ele está de braços abertos para te receber e para te acolher. Amém, queridos? Que Deus abençoe.